seja bem-vindo ao nosso treinamento sobre auditorias internas em sistemas de gestão da qualidade, baseado na norma ISO 19011-2002, auditorias em sistemas de gestão da qualidade e ambiental. Nesta videoaula vamos conhecer sobre a preparação, a condução e conclusão de uma auditoria interna, a sua importância, dicas e a documentação que deve ser utilizada. Principais conceitos em auditorias. As auditorias podem ser de primeira, segunda ou terceira parte. As auditorias de primeira parte são as auditorias internas, realizadas pela própria organização em seu próprio sistema, produtos ou processos. É muito comum organizações terceirizarem suas auditorias internas para que outras organizações a realizem, principalmente empresas de consultoria com maior know-how e maior independência do processo a ser auditado. As auditorias de segunda parte são auditorias realizadas em fornecedores. Em geral, as organizações também podem contratar outras organizações para, em seu nome, auditar fornecedores. As auditorias de terceira parte são as realizadas por organismos certificadores em outras empresas, para lhe conferir ou não um certificado, que pode ser, por exemplo, o certificado ISO 9001. No caso da ISO 9001, para que uma empresa passe pela auditoria de certificação, ou seja, a auditoria de terceira parte, primeiro ela deverá ter passado por uma auditoria de primeira parte, ou seja, se você não auditar a sua empresa, não poderá requerer uma auditoria de certificação. Auditorias também podem ser classificadas como auditorias de registro ou certificação, processo, produto, contrato de cliente, acompanhamento ou auditoria combinada. A auditoria de registro ou certificação, como comentamos anteriormente, é aquela que é realizada por uma certificadora em uma organização qualquer, aspirante a receber um certificado que pode ser o da ISO 14001, da ISO 9001, da OSA 18001 ou qualquer outra norma que seja certificável. A auditoria de processo é a realizada em processos específicos de uma organização, como, por exemplo, auditoria financeira, auditoria de compras, auditoria no processo de usinagem, etc. Diferem das auditorias de produtos, pois estas auditam especificamente a realização e os componentes de um produto. As auditorias que você está se preparando serão auditorias de sistemas, mais especificamente, auditorias em sistemas de gestão da qualidade. As auditorias de contrato de cliente, como o próprio nome já diz, têm por objetivo verificar se requisitos de cliente estão sendo atendidos. Para a ISO 9001, contratos de cliente tornam-se requisitos para o seu sistema de gestão e será considerado uma não conformidade, por exemplo, não atender a um requisito de cliente, que está especificado em seu contrato. Auditorias podem ser também de acompanhamento, que é a conhecida auditoria de follow-up. Tem por objetivo acompanhar uma empresa após uma auditoria onde muitos requisitos não foram atendidos. Então, por isso, torna-se necessário que um auditor retorne à empresa, retorne àquele ambiente para verificar se ações corretivas foram tomadas para que os requisitos passem a ser atendidos. Auditoria combinada ou conjunta. Ela acontece quando mais de duas normas são auditadas ao mesmo tempo. É o caso muito comum de auditar a norma ISO 9001 junto com a norma ISO 14001. A 9001 trata da gestão da qualidade e a 14001 da gestão ambiental. E é possível, numa mesma auditoria, você verificar o atendimento aos requisitos de ambas as normas. Auditorias em sistemas de gestão integrado. Hoje em dia é muito comum as auditorias em sistemas de gestão integrado. Elas envolvem requisitos de meio ambiente, qualidade, segurança e podem envolver outros também. É possível realizar em uma mesma auditoria a verificação do atendimento a requisitos, tanto da ISO 9001 quanto da ISO 14001 ou da OSA 18001, por exemplo. Para isso, deve-se dar importância à formação do auditor, que deverá ter treinamento, educação e experiência em todas as normas aplicáveis. Interpretação dos requisitos da ISO 19011. Vamos então verificar os principais requisitos da norma ISO 19011. Como dissemos anteriormente, neste treinamento vamos focar mais nos requisitos importantes da norma,
comuns a empresas de qualquer porte, porém é desejável que após este vídeo seja lido também o e-book da ISO 19011. Requisito número 1. Objetivo e campo de aplicação. Princípios de auditoria. A ISO 19011 estabelece os requisitos para uma auditoria, incluindo os princípios de auditoria, como as pessoas devem se comportar em auditorias, o que pode ou não ser realizado, quem deve ou não auditar determinados processos e assim por diante. Os princípios vão determinar o conjunto de requisitos que a norma estabelece. Gestão de programas de auditoria. A norma estabelece a importância de gerenciar um programa de auditorias, definir recursos, prazos e áreas a serem auditadas. Veremos isso e veremos também um modelo de programa de auditorias internas. Realização de auditorias em sistemas de gestão da qualidade e sistemas de gestão ambiental. A norma vai se preocupar com a realização de auditorias tanto em sistemas de qualidade quanto em sistemas de gestão ambiental. A mesma norma e seus documentos aplicáveis podem ser usadas como base para auditorias em outros sistemas de gestão, desde que seja respeitada sempre a competência necessária aos auditores nessas áreas de conhecimento. Aplicável a organizações que queiram realizar auditorias internas e externas em seus sistemas de gestão da qualidade. Uma boa forma das empresas se prepararem para as auditorias de segunda e terceira parte é realizando as auditorias de primeira parte. Costumo dizer que as auditorias internas são como um ensaio, uma preparação para auditorias externas. Por isso, muito importante deve ser a consideração dada a esse evento na organização. E como vimos, essa norma também é aplicável a outros sistemas de gestão, desde que identificadas as competências dos membros da equipe de auditoria. Um auditor que deseja auditar sistemas de gestão de saúde e segurança do trabalho, por exemplo, deverá ter conhecimento sobre essa área do conhecimento, tendo em vista uma melhor interpretação e aplicação da verificação do atendimento aos requisitos. E o mesmo é válido para outros sistemas de gestão. Requisito número 2, referências normativas, e requisito número 3, termos e definições. Bom, os termos e definições utilizados nessa norma serão os mesmos da ISO 9000 versão 2005 e da ISO 14001 2004, e também aqueles que vamos apresentar nos requisitos propostos pela norma ISO 19011 a seguir. 3.1 Auditoria. A auditoria é um processo sistemático, documentado e independente para obter evidências de auditoria e avaliá-las objetivamente para determinar a extensão na qual os critérios de auditoria são atendidos. Então, uma auditoria não é um processo informal. A sua forma de execução deve estar definida em um procedimento conforme exige, por exemplo, a ISO 9001/2008. Deve ser um processo independente, pois as pessoas tendem a não criticar, a não avaliar bem o seu próprio trabalho. É um processo baseado sempre em evidências que devem ser avaliadas de forma objetiva para determinar a extensão na qual critérios de auditoria são atendidos. Uma auditoria é usada para verificar se uma organização está atendendo a uma norma, lei ou regulamento interno, por exemplo. Auditores, de posse desses requisitos, devem avaliar o grau de atendimento dessas organizações. 3.2 Critério de auditoria. É o conjunto de políticas, procedimentos ou requisitos. Nota: critérios de auditoria são usados como uma referência contra a qual a evidência de auditoria é comparada. Então, por exemplo, auditoria baseada na norma ISO 9001/2008, auditoria baseada na norma ISO 31000 ou ainda baseada nos procedimentos 3, 4 e 5 de gestão da qualidade da empresa. Os critérios de auditoria são as referências utilizadas para auditar uma empresa. Ninguém pode dizer que um processo de fabricação está certo ou errado se não existe uma norma que diga como ele deve ser executado, ou ainda uma diretriz interna ou procedimento interno da empresa que diga como ele deve ser executado.
Auditores devem auditar sempre baseados nos critérios de auditoria. Você que está assistindo a este vídeo provavelmente está se preparando para auditar empresas no critério norma ISO 9001-2008. E a norma define critérios para gestão comercial, gestão de competências de fornecedores, etc. Uma auditoria na norma ISO 9001-2008 usa como critério a própria norma ISO 9001-2008. 3.3. Evidência de auditoria. As evidências de auditoria são os registros, a apresentação de fatos ou outras informações pertinentes ao critério de auditoria e que sejam verificáveis. Nota: evidência de auditoria pode ser qualitativa ou quantitativa. Vamos ver alguns exemplos. Relatórios de aquisição de produtos, diálogo com trabalhadores da organização, observações feitas pelo auditor nos locais de trabalho. A evidência da auditoria deverá ser registrada pelo auditor. É importante que estas sejam referentes ao critério de auditoria em questão. Se estamos auditando um sistema de gestão da qualidade baseado na norma ISO 9001-2008 e temos a evidência de que um fornecedor de material crítico não foi qualificado, estamos de frente de uma evidência de não atendimento do requisito 7.4 da ISO 9001.